E aí, gente? Paz e graça para vocês. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu tô me sentindo que nem o Nando Moura, né? Que é um cara que eu admiro muito pela sua postura conservadora e pela formação de opinião que ele traz aqui pro YouTube, né? Aliás, esse é o meu primeiro vídeo do YouTube, então por favor não achem estranho a qualidade, afinal de contas o meu celular não é dos melhores, né? E por isso que eu disse que eu me sinto como Nando Moura, porque eu tô aqui falando com o celular e consequentemente com vocês, né? E com isso eu tô publicando meu primeiro vídeo no YouTube, né? É uma experiência nova, não estranhe a qualidade porque o meu celular é um Samsung J2, tudo bem que é Prime, mas não tem muita diferença. Mas que Deus possa abençoar todos. Eu sei que vai ser o meu primeiro vídeo no YouTube e vai gerar muita polêmica, porque eu vou começar mexendo na ferida de muitos, que inclusive eu tenho amigos dessa religião, certo? E a maioria esmagadora dos parentes de minha esposa são todos dela, que é quem? Catolicismo romano, né? Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que eu não odeio os católicos e eu não tenho absolutamente nada contra quem segue a religião católica, certo? Como diz um provérbio chinês, né? O medíocre, ele discute pessoas, os comuns discutem fatos, né? Os sábios discutem ideias. Então é sobre isso que eu quero tratar no meu primeiro vídeo do YouTube. É sobre ideias, certo? E qual é a ideia que eu quero tratar aqui? Eu sei que eu vou despertar polêmica, sim, eu vou. Eu vou atrair a ira de alguns, vou atrair a oposição de outros, mas o que interessa aqui não é o que fulano, cicrano ou beltrano pensa. O que interessa é o que a Bíblia diz, certo? E sobre o que é que eu quero falar? Eu quero falar sobre Com licença, gente. Dos problemas gerados pela igreja primitiva, certo? O apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 11 que de Cristo, por Cristo e para Cristo, né, são todas as coisas, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas o problema aqui é que eu vou falar sobre um negócio chamado Mariologia, que, como o próprio nome já sugere, é um conjunto de especulações e ensinos que surgiram referentes à mãe do Salvador, que é a nossa irmã Maria. Eu quero deixar bem claro desde já, certo? Que eu não odeio Maria, certo? Nenhum protestante odeia Maria, ok? Esse negócio de dizer que protestante odeia Maria é um espantalho, um apelo sentimental, criado por apologistas católicos para dar a entender que nós consideramos a mãe do Salvador como alguém que seja indigno de respeito, ou como eles vivem dizendo, vocês consideram a Virgem Maria Santíssima uma mulher qualquer. Espantalho, mentira, certo? Nós, como cristãos, sejam eles um protestante, um ortodoxo, um católico romano, que eu acredito que no catolicismo romano existem sim cristãos sinceros, que, se duvidar, tem muito mais fé do que muito protestante. Isso eu não tenho a menor vergonha de assumir, certo? Porque contra fatos não há argumentos. Nós não odiamos Maria. Nós consideramos a mãe do Salvador uma mulher honrada, uma mulher respeitosa, uma mulher temente a Deus. E sim, como diz em Lucas 1, né? Nós a proclamamos bem-aventurada. Porque qual mulher que recebe uma missão
de Deus para gerar o Filho de Deus, certo? Não vai ser considerada bem-aventurada. Quem? Quem em sã consciência vai dizer que Maria não é? A questão é que os católicos romanos usam dessa brecha de Lucas 1, né? Tu não tá com ela fechada, aberta não, né? Porque tá com coisa de abelha ali. Uhum. Gente, disfarça. É porque os meus irmãos acabaram de entrar aqui. Mas dando prosseguimento, ninguém nega que Maria é bem-aventurada, certo? Maria é sim uma mulher bem-aventurada, porque ela, dentre todos, recebeu, como disse João Calvino, né? Recebeu a maior honra por ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus, certo? Então sim, nós consideramos a irmã Maria uma mulher abençoada. Uma mulher que é um exemplo para nós, certo? Tudo bem, ela teve suas falhas, como por exemplo, esquecer Jesus. Logo no começo do Evangelho de Lucas, você vai ver em Lucas 2 que Maria só se deu conta que esqueceu Jesus em Jerusalém, se não me engano, 3 dias depois. Além, é claro, de outros fatores de que, por exemplo, quando vão chamar Jesus, né, dizendo, tua mãe e teus irmãos querem te ver. Isso é um assunto que é pertinente ao que eu estou falando aqui. E a Bíblia vai dizer que Maria e os parentes de Jesus estavam achando que ele estava louco, fora de si. Isso só mostra que, embora Maria tenha sido quem foi, ela não estava isenta de falhas, não estava isenta de erros. Mas onde é que eu quero chegar nisso tudo? Porque a Mariologia foi algo desenvolvido pelos antigos, pelos cristãos dos primeiros séculos, que foram especulações acerca da pessoa de Maria, certo? Só que essas especulações acabaram gerando equívocos teológicos e doutrinários que geraram aquilo que nós chamamos de mariolatria, que nada mais é do que o culto religioso dado à mãe do Salvador, coisa que a Bíblia não permite. Não adianta vir com esse negócio, mas é tradição. Não, esse papo de tradição. Aliás, dizer que foi por tradição que os apóstolos ensinaram que se deveria dar culto a outra pessoa que não fosse Deus, nenhum católico vai conseguir fazer isso. Ele tem chance zero de provar esse tipo de coisa. Mas a questão aqui é que Maria, não é que ela não fosse importante, mas a importância maior nos evangelhos e em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, isso até os católicos vão concordar, é Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Tudo gira em torno de Jesus. Aí o que acontece? Alguns apologistas fanáticos vão querer colocar Maria em passagens bíblicas onde ela não cabe. Vão querer colocar Maria em lugares da Bíblia Sagrada que não tem nada a ver com ela. Certo? Mas a questão aqui é que a Mariologia dos antigos gerou aquilo que Tomás de Aquino ele vai consolidar lá no século XIII com aquilo que chamamos de hiperdulia ou hiperservidão, porque para quem não sabe, alguns católicos eles usam como pretexto o negócio de dizer que dulia, do grego douleia, quer dizer honrar. Não é não. Qualquer dicionário léxico de grego que você for olhar, você vai ver que douleia, certo? Vem do radical doulos, que quer dizer escravo. E hiper, ou upper, em grego, significa mais que, acima de, num grau elevado de superioridade. Ou seja, eles são mais que escravos da Virgem Maria. Quando a Bíblia Sagrada vai dizer, em Mateus 6,24, que nós não devemos servir a dois senhores. Ou haveremos de amar a um e obedecer a outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Claro que Mamon aqui ele foi usado como exemplo, como analogia de Cristo,
para dizer que o único Senhor espiritual da igreja e de todos os cristãos é Deus, certo? Por isso que diz em Deuteronômio 6,4 que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou em hebraico, Shema Israel, Yehová Elohim, Yehová Echad. Mas não vamos entrar aqui nesse mérito. Eu estou falando aqui de Mariologia, certo? A Mariologia foi um dos grandes erros dos pais da igreja. Porque, veja bem, eles começaram a especular se Maria tinha tido filhos ou não, começaram a especular se Maria tinha morrido e tinha sido assunta aos céus ou não, começaram a falar uma ruma de coisa a respeito de Maria, quando a relevância de Maria nos evangelhos e a partir de Atos 1, ela é pouca. Ela é pouca. Sabe por que ela é pouca? Porque é o seguinte, embora a missão de Maria tenha sido nada menos do que dar a luz ao Salvador, ao Verbo encarnado, e ninguém nega que isso é muito importante, foi muito importante para a igreja, certo? Porque é o cumprimento de Isaías 7,14 em Mateus 1,23, como está escrito, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco, perdão. Só que o papel de Maria foi dar à luz a Jesus. E só. Você está entendendo? Peço desculpas que eu tô com tosse alérgica. Então a questão aqui, certo? É que eles começaram a desenvolver uma ruma de especulações a respeito de Maria. Que, vamos ser sinceros. Você que é católico e que provavelmente vai assistir esse vídeo. Que importância para minha salvação vai ter eu saber se Maria teve outros filhos com José ou não? Se Maria morreu e foi assunta aos céus ou não? Se Maria foi perpetuamente virgem ou não? Se Maria foi imaculada ou não? No que é que isso vai contribuir para minha salvação? Para a salvação da minha alma? Crer nesse tipo de coisa que foi especulada e promulgada pela igreja ao longo dos séculos, onde os apóstolos nem estavam lá para dar esse tipo de orientação para essas pessoas, vai contribuir para a minha salvação? Eu vou para o céu ou para o inferno se eu concordar ou discordar desse tipo de coisa? Porque para você ver, Maria ela ocupava uma relevância tão grande, mas tão grande, que depois de Atos 2, ela simplesmente some. Sabe o que é sumir? Ela some. A única referência direta, indireta aliás, que nós vemos no Novo Testamento, se não me engano é na carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo ele vai falar que Cristo na plenitude dos tempos veio ao mundo nascido de mulher. E é uma referência indireta. Agora, referência indireta, alusão indireta e atestado de relevância teológica são duas coisas totalmente diferentes. Você está entendendo? Então, Maria, para minha fé, para minha salvação, para minha adoração a Deus, ela não tem relevância nenhuma. Porque veja bem, olha as consequências da Mariologia na igreja. Depois começaram a inventar uma porrada de título antropolatréutico. Não adianta discordar, porque talvez algum apologista católico que vai ver isso aqui vai dizer, mas seu protestante herege, mas devemos venerar a mãe do Salvador. Quem disse isso? Foi algum apóstolo que disse isso? Mas todas as gerações me declararam bem-aventurada. Ninguém nega que ela é bem-aventurada. Agora declarar alguém bem-aventurado é venerar essa pessoa? Ô Berel, acorda. Sai da tua caixinha. Para de pensar com a lente da tua religião. Pensa por conta própria. Larga de ser trouxa. Então, Maria, ela não tem significado nenhum para minha fé como cristão no tocante à salvação.
Certo? Aí, como eu disse, surgiram uma porrada de títulos para ela. Olha só, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores. Se não me engano, tem até rainha das virgens, né? Eu posso estar enganado, alguém vai me corrigir depois que ver esse vídeo. Aí vem casa de ouro, torre de Davi, espelho de justiça, rosa mística. Aí vem os títulos encontrados no livro Glórias de Maria também, né? Medianeira de graças, único refúgio dos cristãos. Quando a Bíblia vai dizer que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Salmo 46:11. Você está entendendo? Você está entendendo o monstro que transformaram a Virgem Maria? Maria, se estivesse viva hoje, eu tenho certeza, sem medo de ser feliz, que ela ficaria horrorizada com o tipo de coisa que estão fazendo com ela. Com o tipo de coisa que estão transformando ela. E tem um detalhe, é Nossa Senhora de tudo quanto é jeito. Inclusive uma bizarra, tem duas, né, que inclusive eu acho estranho. Uma delas é uma figura preta, que parece uma estátua de uma divindade pagã de culto afro, né, que é a tal da Nossa Senhora do Dízimo, e a outra é a Nossa Senhora da Cabeça, que é uma estátua de uma mulher que supostamente é Maria segurando uma cabeça. Aí entra a questão de que Maria se torna a senhora. Certo, ela é senhora para você, católico, para mim não é não. Porque eu só tenho um Senhor. Inclusive, eu vou usar Efésios 5, né, que vocês gostam muito de dizer. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Sem nenhuma senhora. Só tem um Senhor. Esse Senhor é Jesus Cristo. Aliás, um só Senhor no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu não posso servir a dois senhores. Quem está falando é a Bíblia. Quem está falando é a palavra de Deus. Que inclusive alguns dizem que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa. Sendo que se você for olhar no catecismo católico, ele mesmo vai dizer que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ambos são verdadeira palavra de Deus. Quem é que eu acredito? Em você ou no seu catecismo, o apologista católico? Mas a questão aqui é que a Mariologia, ela acarretou nessa série de desvios doutrinários que criaram um espectro de ensinos em torno da pessoa de Maria que não tem a menor relevância para a salvação e para a vida cristã de ninguém. Certo? Crer ou não que Maria foi isso ou foi aquilo, não tem a menor relevância para a minha salvação e a minha vida com Deus. Maria foi uma mulher abençoadíssima, disso não há dúvidas. Mas entre isso e usar como desculpa esse tipo de coisa para render culto a quem não se deve, quando o próprio Cristo ele vai falar em Mateus 4,10, falando para Satanás na tentação do deserto: ao Senhor teu Deus adorarás, a Ele servirás e só a Ele darás culto. Ah, mas é o culto de latria e dúlia, entendeu? Isso aí é uma diferença, falácia. Não se rende culto religioso a pessoas, somente a Deus. Só a Ele darás culto. Ponto final. Só a Ele darás culto. Se você não quer aceitar, amigo católico, isto é um problema teu. Mas entre a sua birra e a sua religiosidade, que aliás, segundo a obra O Culto a Maria Hoje, das edições paulinas, é uma editora católica, viu? Vai dizer que não podemos afirmar que a veneração aos mártires e à Virgem Maria façam parte do patrimônio original. E o que é o patrimônio original? É algo que tenha sido ensinado
desde os tempos apostólicos, porque a bem da verdade, o próprio J.N.D. Kelly, né, que os apologistas católicos gostam tanto de usar, né, ele mesmo vai confirmar que esse tipo de prática só ganhou força no final do século III para o começo do século IV, que foi quando começou a questão das imagens e essa coisa toda. Tinha apóstolo vivo no final do século III para o começo do século IV? Não tinha. Tá certo? Então não tem esse negócio de dizer, ah, mas protestante odeia Maria. Não, nós não odiamos Maria. Vocês é que colocam Maria num patamar maior do que lhe cabe. Admitam vocês ou não, a realidade é essa. Vocês não são obrigados a concordar. Mas a verdade é isso. Então, sendo esse o caso, eu não sou obrigado a ser devoto dela, não sou obrigado a fazer orações a ela. Aliás, é outro problema aí, né? Que começou com a Mariologia. Aí o pessoal começou a dirigir preces a Maria. Ah, Nossa Senhora, faça isso por mim. Pelo amor de Deus, acordem. A Bíblia Sagrada vai dizer que nós devemos orar ao Pai somente. E também devemos orar ao Filho. Devemos orar ao Pai e ao Filho. Pela intercessão do Espírito Santo. Onde é que estão essas passagens, Tiago? Fale para mim. Jeremias 33:3, Mateus 6:6, João 14:13-14 e Romanos 8:26-27. Aí colocam Maria com aquele status, né, de medianeira, de advogada, de intercessora, blá blá blá. Aí usam isso como desculpa para querer venerar a mãe do Salvador no sentido religioso. Sendo que a Bíblia Sagrada, ela só aponta 2 intercessores espirituais, certo? O primeiro deles é Cristo. Romanos 8:34 vai dizer: quem os condenará? Já que é Cristo que está à direita de Deus e intercede por nós. E em Romanos, capítulo 8, versículo 27, vai dizer que é o Espírito Santo, certo? Que segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Nós só temos 2 intercessores espirituais: Cristo e o Espírito Santo. Cristo, ele serve de mediador, de ponte, de conexão entre Cristo, entre os homens e Deus. E o Espírito Santo, ele leva nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis, conforme diz Romanos 8:26. Ok? Então veja bem. Tudo isso aqui, eu não estou usando de artimanha não, é Bíblia. Ah, mas quem disse que tudo tem que estar na Bíblia? Tá legal, católico. Agora vamos entrar aqui numa conversa, você e eu aqui. Me mostre que algum apóstolo fora da Bíblia ensinou que Maria deveria ser cultuada, reverenciada e venerada dessa forma que vocês fazem. Por tradição, pregando oralmente. Que é outro assunto que eu vou abordar mais tarde. Nos vídeos posteriores. Fala pra mim. Prova pra mim. Eu assumo o compromisso de virar católico se você fizer isso. Mas sabe qual é o católico que vai conseguir fazer isso? Nenhum. Porque como diz o Padre Quevedo, isso não existe. Então a Mariologia, que deu origem à Mariolatria, foi um dos grandes erros teológicos da igreja ao longo dos séculos. Porque acabaram colocando uma linha teológica periférica fora da teologia cristocêntrica dos evangelhos e transformaram Maria num objeto de culto religioso, quando ela não deve ser objeto de culto nenhum. Maria é uma mulher como você e eu, que está agora descansando no seio de Abraão e nem lembra que você existe. Que dirá conceder alguma graça, conceder algum milagre. Mas isso eu não quero convencer ninguém a acreditar. Você acredita nisso se você quiser. Porque a Bíblia está aí para você ler. Ela é o manual de fé e prática do cristão. O próprio Tomás de Aquino vai dizer: sola canônica scriptura est regula fidei. Só a escritura canônica é a regra de fé. Né? Então aceitar ou não é uma escolha sua. Mas uma coisa eu digo: venerar Maria,
cultuar Maria, orar a Maria, cantar louvores a Maria e atribuir a ela poderes místicos, como o padre Paulo Ricardo vai dizer que ela tem uma presença em todos os lugares, mas não por onipresença, e sim por graça, pelo amor de Deus. Quem é que cai numa falácia dessa? Essa conversa é para boi dormir. Por isso, eu fico com a palavra de Deus em 1 Coríntios 7:23. Porque fostes comprados por um bom preço. Não vos façais escravos do leu dos homens. Tanto é que se você for olhar, internet afora, inclusive tem uma página no Facebook chamada Escravos de Maria Santíssima. Eu não sou escravo de homem nenhum. No sentido religioso, a Bíblia manda servir uns aos outros, certo? Mas quem disse que eu tenho que servir religiosamente a um desencarnado? E no caso Maria. Essa é a questão. O evangelho não é mariocêntrico. Ele é cristocêntrico. E nem adianta quererem encaixar Maria em Gênesis 3,15. Porque o próprio João Paulo II vai dizer que os exegetas são agora unânimes em afirmar que essa passagem não se refere à senhora, mas à sua descendência. São João Paulo II, canonizado pelo Vaticano. Aí vem algumas outras coisas, como dizer que Maria esmagou a cabeça da serpente, Maria é mãe da igreja, sem Maria não existiria igreja. Que conversa, rapaz! A igreja não existe por causa de Maria, a igreja existe por causa de Jesus. Ah, mas Maria deu à luz a Jesus. Sim, ela deu à luz a Jesus, mas a igreja começou com Maria? Maria, a fundadora da igreja? Não, o fundador da igreja é Jesus. Então a igreja começou com Jesus. Ponto. Resumindo, a mariologia resultou em problemas para a igreja. Certo? Inclusive, deu uma travada aí, então não se importem não. Que inclusive atingiu a própria teologia dos reformadores. Lutero chamava Maria de mãe de Deus. Zwinglio acreditava que ela sempre foi virgem, entendeu? Até porque os reformadores ainda tinham resquícios do catolicismo romano nas suas formas de interpretar a Bíblia. O que mais se distanciou do catolicismo romano foi João Calvino. Aí os católicos vão começar a usar, mas Lutero e os outros reformadores diziam isso. Sim, agora eu sou obrigado a seguir homens porque eles diziam alguma coisa? Não. Não sou obrigado. Ah, então você está em desunião com os fundadores do protestantismo, meu filho? Isso não é desunião, isso é inteligência. Se eles tinham uma honra especial em relação a Maria, a ponto de considerar esse tipo de coisa em relação a ela, isso era problema deles. Meu guia não são as obras de Lutero, nem de Calvino. Servem de referência para elucidar acerca da teologia protestante? Sim, mas a minha regra de fé e prática se chama Bíblia Sagrada. Se você não segue isso, é problema seu. Mas enfim, quero encerrar meu vídeo por aqui, dizendo que se você está cultuando Maria, você está perdendo o seu tempo. Eu não estou preocupado se você vai gostar ou não. Eu estou aqui para dar a cara para bater. Eu não ligo para o que pensam. O importante não é o que os homens pensam, mas o que Deus pensa de mim. E eu digo, venerar Maria é contra a sã doutrina. Cultuar Maria, orar a ela, rogar graças a ela, considerar ela senhora, soberana. Aquela, como diz Bernardino de Sena no livro Glórias de Maria, que ao império dela todos estão sujeitos, até o próprio Deus. E que ela pode, não foi Bernardino de Sena que disse não, mas no próprio livro Glórias de Maria vai dizer, né, que Maria ela pode fazer o veredito de Jesus voltar atrás mostrando os seios. Que coisa mais vulgar. Isso sem contar, né, quando ele fala que Maria salva, não a todos, mas somente aqueles que a invocam. Que conversa é essa, cara? Quando a Bíblia diz em Joel 2 e também em Atos 2, o cumprimento da profecia, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também vai dizer, né? Maria atrai os pecadores a Deus. Negado. O próprio Jesus disse em João capítulo 6 que ninguém pode vir a ele se o Pai
que o enviou não o trouxer, não Maria. Tá vendo? É Bíblia. Não é a tradição da sua igreja. Não é o ensino mariolatréutico que a sua religião está ensinando, camarada. É Bíblia. Agora, se você prefere ficar com essa superstição criada por Roma, ao invés da Bíblia Sagrada, isso é um problema seu. Livre estou do sangue de quem não quer acreditar. Mas a verdade não deixará de ser dita. Agora eu tô só imaginando a chuva de apologista católico que vai aparecer nesse vídeo, que agora eu descobri que meu canal tem 2 inscritos, né? Falando besteira. Ah, mas você odeia Maria, seu herege protestante. Tô nem aí pro que tu pensa, camarada. Tô nem aí. Meu compromisso não é com você, meu compromisso é com a verdade. Se o teu compromisso é com a doutrina errada da tua religião, o problema é teu. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. E como eu disse e vou repetir, a mariologia é o grande erro da igreja, que acarretou numa série de desvios que influenciam a cabeça de muitas pessoas até hoje. Deus dê graça para todos nós, para que possamos abrir os olhos e entender que o único digno de honra, de glória, de todo louvor é Jesus Cristo de Nazaré. E não só Ele, assim como o Pai e o Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.